carinho gigante pelo futebol espanhol, porque foi um país que eu aprendi muito, não só como profissional dentro de campo, a questão tática, a evolução tática do futebol. Eu falo nas minhas palestras corporativas que eu demorei 2 anos para poder me adaptar ao que era o futebol espanhol, não só dentro de campo, mas também fora, porque eles têm uma cultura diferente da nossa, treinamentos distintos, o tempo de treino lá é diferente daqui, a gente treina aqui 2 períodos, lá eles estão acostumados a treinar um período só. Aqui a gente concentra, às vezes, 2 dias antes de um jogo, a gente joga domingo, normalmente na sexta-feira os caras estão concentrados, lá eles praticamente não concentram, a não ser quando o jogo é fora da cidade, enfim. E eu tenho um carinho e um amor, afinal de contas foram quase 10 anos jogando futebol espanhol. E eu cheguei num momento do futebol espanhol onde tinham ali mais de 5, 6 equipes que lutavam. A diferença sempre houve de Barcelona e Real Madrid com as outras equipes dentro de campo, e também essa questão mediática que gera o Barcelona e gera o Real Madrid. Mas na minha época tinha um Celta de Vigo que jogava muito bem, tinha um Deportivo La Coruña que jogava muito bem. Em algum momento o Mallorca de Samuel Eto'o também lutava na parte de cima da tabela, então eu peguei um período bem complicado. Hoje, graças a Deus, o Betis volta a configurar entre os melhores da Europa. O ano que vem joga a Copa UEFA, que é um motivo de orgulho, né? Desde longe, né? Desde lejos, sigo viendo el Betis, esse é o tipo de meu coração. Alguns jogadores que estão em final de carreira que ainda têm essa indecisão, né? Essa indefinição do que vou fazer quando eu parar de jogar futebol. Então eu uso, através do meio de comunicação, através do microfone, a experiência que eu tive e falo que tem que se preparar realmente, né? O jogador fala que morre 2 vezes, né? E eu sou prova viva de que não, de que há uma vida além do futebol, se desde quando você, num período como jogador, construir essa outra vida, né? Então eu tive um treinador, por exemplo, no início da minha carreira, eu já era conhecido, mas eu ouvi uma frase de um treinador que me ajudou bastante ao longo da minha carreira profissional, que ele disse que o jogador tem para construir uma vida financeira 10, 15 anos, isso se não tiver nenhum tipo de problema de lesão e ter que abreviar a sua carreira, e depois ter mais 40, 50, 60, 70 anos de vida, né? Então, num espaço de 10, 15 anos, construir o resto da sua vida. Então eu fiz isso, levei à risca essa lição de casa, tive que logicamente perder, tive que ser derrotado na vida pessoal para poder aprender a administrar as minhas coisas. Já estou no meu 10º ano de aposentado como jogador de futebol e tenho uma vida hoje tranquila em relação ao que eu escolhi a fazer, que é a área da comunicação, que é algo que, se eu soubesse que era gostoso, eu teria me preparado ainda mais antes para isso, porque a gente trabalha diretamente com as pessoas, né? A gente acaba sendo formador de opinião, é totalmente distinto quando eu, por exemplo, ia num programa de televisão, ou fazia alguma brincadeira, ou falava sério e tal, no dia seguinte embrulhava o peixe, né? E hoje não, hoje eu estou num programa diário, de segunda a sexta, das 11 da manhã à 1 da tarde, com a Renata Fã, jogo aberto. Hashtag só vendeu o peixe. E a gente passa a ser formador de opinião. Tem pessoas que... A experiência que eu tenho, por exemplo, no meu dia a dia, lá em Porto Alegre, para citar um exemplo recente, as crianças, né, numa faixa etária de 12 a 15, 16 anos, comentando comigo o que eu falo no programa. Então, assim, tem um peso o que eu falo num adolescente. Então, eu tenho muito cuidado em relação a esse tipo de comunicação que eu uso no programa.